Uma viúva milionária estava prestes a desabar no banco da igreja, quando o choro do seu bebê se tornou insuportável. Até que um menino negro que ninguém via fez algo que mudou suas vidas para sempre. "Por favor, Laura, para de chorar." Beatriz Carvalho murmurou pela 100ª vez, embalando a filha de 6 meses nos braços trêmulos. O bebê estava inconsolável há 40 minutos seguidos, desde o momento em que a missa começou na igreja de São Miguel Arcanjo. O choro ecoava pelas paredes de pedra, ricocheteando nos vitrais coloridos, perfurando o silêncio sagrado que todos esperavam. "Mamãe não aguenta mais." A empresária de 38 anos, dona de uma das maiores consultorias financeiras de São Paulo, nunca havia se sentido tão impotente na vida. Mulher acostumada a resolver qualquer problema com uma ligação ou uma reunião estratégica, agora estava completamente perdida diante do choro desesperado da própria filha. "Senhora Carvalho." A voluntária se aproximou pela 5ª vez com um sorriso forçado, que não escondia o constrangimento. "Talvez a bebê esteja com frio. Posso trazer uma mantinha?" "Já tentei isso. Obrigada." Beatriz respondeu secamente, notando os olhares pesados dos fiéis ao redor. 3 meses. Fazia 3 meses que Marcelo morreu. 3 meses que ela estava sozinha. 3 meses que cada dia parecia mais impossível que o anterior. O infarto fulminante levou o marido enquanto ele jogava tênis no clube. Não houve tempo para despedidas. Não houve tempo para preparar Beatriz para ser mãe solo de uma recém-nascida. E agora, naquele banco de madeira escura, com o peso de 200 olhares julgadores, Beatriz sentia que estava falhando. Falhando como mãe. Falhando como viúva que deveria estar superando. Falhando como cristã que deveria encontrar paz na casa de Deus. "Psiu, que absurdo!" Uma voz ecoou 3 bancos atrás. Beatriz fingiu não ouvir. "Não tem respeito, não." Outra voz, dessa vez mais alta, de uma senhora de cabelos brancos e terço nas mãos. "Missa não é lugar para bebê mal educado." A dor atravessou o peito de Beatriz como uma lâmina afiada. Laura berrou ainda mais alto, como se sentisse a tensão no corpo da mãe. O rostinho vermelho, os punhos cerrados, as pernas se debatendo contra o xale de linho. "Talvez seja melhor a senhora sair um pouquinho." A voluntária voltou, dessa vez sem sorriso, só até a bebê se acalmar. "A missa está no momento da consagração." Foi então que Beatriz sentiu as lágrimas queimando, não apenas pelo choro de Laura, mas pela solidão esmagadora, pela ausência de Marcelo, pela falta de uma mãe, de uma irmã, de alguém que pudesse dizer: "Deixa comigo, vai respirar um pouco." Ela estava completamente sozinha. "Eu vou sair," Beatriz murmurou, levantando-se com dificuldade, equilibrando a bolsa no ombro, o xale escorregando, Laura se debatendo. Foi quando tropeçou. O salto fino prendeu na barra da saia. Beatriz cambaleou para frente, segurando Laura com força, tentando não cair. A bolsa despencou. Mamadeira, fraldas, lenços, chaves, celular, tudo se espalhou pelo chão de pedra da igreja com um estrondo que fez o padre pausar no altar. Silêncio absoluto. 200 pessoas viraram a cabeça. 200 pares de olhos fixos em Beatriz Carvalho, viúva milionária, desmoronando no corredor central da igreja. Laura chorou ainda mais alto. Beatriz se ajoelhou, tentando juntar os pertences com uma mão só, a outra segurando a filha. As lágrimas caíram livremente agora, sem controle, molhando o chão junto com as chupetas espalhadas. "Eu não consigo," ela sussurrou para ninguém. "Eu não consigo fazer isso sozinha." Ninguém se moveu, ninguém se ofereceu para ajudar, apenas olhares, até que uma sombra pequena se aproximou. Beatriz ergueu os olhos e viu um menino, negro, magro, não mais que 12 anos. Vestia uma camiseta branca simples, calça jeans desbotada, tênis gasto. Ele segurava uma sacola plástica nas mãos. Sem dizer uma palavra, o menino se ajoelhou ao lado de Beatriz e começou a recolher os objetos espalhados, devagar,
com cuidado, colocando cada item dentro da bolsa. Obrigada, Beatriz conseguiu dizer entre soluços. O menino não respondeu, apenas continuou juntando as coisas. Quando terminou, ele olhou para Laura, que continuava chorando desesperadamente. Posso? Ele perguntou baixinho, estendendo as mãos. Beatriz piscou, confusa. O quê? Posso pegar ela? Só por um minuto. Algo no tom de voz do menino fez Beatriz hesitar. Não era arrogância, não era pena, era confiança tranquila, como se ele soubesse exatamente o que fazer. Você cuida de bebês? Cuido dos meus irmãos. O menino respondeu. 3. A caçula tem 3 anos agora, mas eu cuidei dela desde que nasceu, quando eu tinha 9. Beatriz olhou ao redor. Ninguém estava prestando atenção agora. O padre havia retomado a missa. As pessoas voltaram a olhar para o altar. Ela não tinha nada a perder. Tá bom. Beatriz passou Laura para os braços do menino, esperando que o choro piorasse, que a filha rejeitasse o estranho. Mas algo incrível aconteceu. O menino segurou Laura com firmeza, mas sem tensão. Posicionou a cabeça dela no ombro esquerdo, a mão direita sustentando o bumbum, a esquerda apoiando as costas. Começou a balançar, não de lado a lado, mas em pequenos círculos, ritmado, constante, e então ele começou a fazer um som. Shhh. Não era alto, não era musical, era apenas um sopro prolongado, ritmado, perto do ouvido de Laura, uma vez a cada 2 segundos. Shhh. Pausa. Shhh. Pausa. Laura parou de berrar. O choro diminuiu para um gemido, depois para um soluço, depois para uma respiração ofegante. E então, silêncio. Beatriz arregalou os olhos. Laura estava calma. O menino continuou balançando, continuou fazendo o som. E em menos de 2 minutos, Laura fechou os olhos. Dormiu. Beatriz cobriu a boca com a mão, as lágrimas voltando, mas dessa vez não eram de desespero. Eram de alívio, de gratidão, de algo que ela não conseguia nomear. Como você? Ela começou a perguntar. Técnica do ombro esquerdo. O menino sussurrou, ainda balançando Laura suavemente. O coração fica desse lado. Bebês gostam do som. Acalma. E o barulho que você fez? Shhh. Imita o som do útero, 60 batidas por minuto. Deixa eles seguros. Beatriz ficou em silêncio, apenas observando o menino embalar sua filha como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quem é você? Ela perguntou finalmente. Gabriel. Ele respondeu. Eu ajudo no berçário aqui da igreja, aos domingos. Eu nunca te vi. Ninguém vê. Gabriel sorriu de leve. Fico lá nos fundos. Ajudo quando as mães precisam assistir à missa em paz. Por que você veio aqui agora? Gabriel olhou para Beatriz com olhos escuros, profundos, velhos demais para a idade. Porque eu sei o que é se sentir invisível, senhora. E a senhora parecia precisar de alguém que enxergasse. As palavras atingiram Beatriz em cheio. Se isso te prende, inscreve-se agora e diz de que cidade você me assiste. Isso ajuda a levar essa história para mais gente. Beatriz engoliu em seco, sentindo o nó na garganta apertar novamente. Mas dessa vez, não era de dor. Era de algo parecido com esperança. Você pode me ensinar isso? Ela perguntou, a voz embargada. Posso, Gabriel respondeu, mas não aqui. Tem muita gente olhando. Beatriz olhou ao redor e percebeu que ele estava certo. Alguns fiéis começavam a virar a cabeça discretamente, observando a cena inusitada. Uma milionária no chão com um menino pobre segurando seu bebê. Vem. Gabriel fez um gesto com a cabeça. Tem uma sala nos fundos. Posso te mostrar direito. Beatriz hesitou por apenas 1 segundo. Depois pegou a bolsa, levantou-se com a ajuda de Gabriel e seguiu o menino pelos corredores laterais da igreja, longe dos olhares pesados, longe dos julgamentos, longe da dor pública. Pela primeira vez em 3 meses, Beatriz Carvalho não estava sozinha.
Mal sabia ela que aquele encontro não era acaso. Era o início de algo que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de centenas de famílias. Agora eu vou te mostrar como tudo saiu do controle. E quem apareceu para virar essa história. A sala nos fundos da igreja cheirava a velas apagadas e madeira antiga. Gabriel abriu a porta devagar, revelando um espaço pequeno, com cadeiras empilhadas, caixas de brinquedos e um tapete de EVA colorido no chão. Aqui é onde funciona o berçário, ele explicou, entrando e fazendo sinal para Beatriz segui-lo. Quando tem missa das crianças, a gente monta tudo. Beatriz entrou, ainda apertando a bolsa contra o corpo. Laura continuava dormindo nos braços de Gabriel, respirando tranquila, os lábios entreabertos. Como você aprendeu isso? Beatriz perguntou, a voz ainda trêmula. Essa técnica que você usou. Gabriel colocou Laura com cuidado, numa cadeira estofada, ajeitando o xale ao redor dela para que não acordasse. Depois, se virou para Beatriz. Minha irmã caçula nasceu quando eu tinha 9 anos. Ele começou. Minha mãe trabalha em 3 casas. Faxina de manhã, passa roupa à tarde, limpa escritório à noite. Quando Raquel nasceu, ela não podia faltar no serviço. E seu pai? Gabriel baixou os olhos. Não tenho pai, quer dizer. Tenho, mas ele foi embora quando minha mãe engravidou da Raquel. Disse que já eram crianças demais. Beatriz sentiu o peito apertar. Então você cuidou dela sozinho? Eu e minha irmã do meio, a Jéssica. Ela tem 10 anos agora. A gente se virava. Gabriel deu de ombros como se fosse a coisa mais natural do mundo. No começo, foi difícil. Raquel chorava muito, cólica, fome, frio. A gente não sabia o que fazer. E o que vocês fizeram? A Dona Maria, nossa vizinha, ensinou algumas coisas. Depois eu comecei a pesquisar na biblioteca da escola. Li sobre bebês, sobre choro, sobre desenvolvimento. Aprendi que cada tipo de choro significa algo diferente. Beatriz se sentou numa cadeira, fascinada. Explica isso para mim. Gabriel puxou outra cadeira e sentou-se na frente dela. Bebê de 6 meses, como a Laura, chora por 5 motivos principais. Fome, fralda, cansaço, dor ou medo. Tem que observar o padrão. Padrão é, choro de fome é insistente, crescente. Começa baixo e vai ficando desesperado. Choro de fralda é irritado, mas para se você distrai. Choro de cansaço é manhoso, vai e volta. Choro de dor é agudo, constante. E choro de medo é súbito, explosivo. E o da Laura? Era cansaço misturado com superestimulação, Gabriel respondeu. Muita luz, muito barulho, muita gente. Bebês pequenos se assustam fácil. O sistema nervoso deles não aguenta muito estímulo. Beatriz piscou, processando. Eu nunca soube disso. A maioria das mães não sabe, Gabriel disse gentilmente. Ninguém ensina. A gente acha que é instinto, mas não é. Cuidar de bebê é técnica. E essa técnica do ombro esquerdo? Gabriel se levantou e fez o gesto. O bebê fica aqui do lado do coração. O som das batidas acalma, porque lembra o útero. Aí você balança devagar, em círculos pequenos, e faz o shh perto do ouvido. 60 vezes por minuto, que é o ritmo do coração em repouso. Por que 60? Porque é o ritmo que o bebê ouvia dentro da mãe. É familiar, deixa ele seguro. Beatriz ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para Gabriel. Aquele menino de 12 anos sabia mais sobre bebês que ela. Uma mulher de 38, com diploma universitário e milhões na conta. Gabriel, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você ajuda aqui na igreja? O menino sorriu de leve. Porque eu sei o que é precisar de ajuda e não ter. Quando Raquel nasceu, a gente passou sufoco. Teve dias que não tinha leite em pó. Teve noites que ela chorava de fome e eu não podia fazer nada. Foi horrível. E aí? Aí o padre Antônio soube e começou a ajudar. Trouxe leite, fraldas, roupinhas. Disse que a igreja era para isso mesmo, para cuidar de quem precisa. E me convidou para ser voluntário aqui.
Quantos anos você tinha? 10. Beatriz sentiu os olhos arderem novamente. Você era uma criança. Era, mas precisava crescer rápido. Gabriel olhou para Laura, ainda dormindo tranquila. E agora eu gosto de ajudar. Principalmente as mães que vêm sozinhas, como a senhora. Dá para ver no rosto quando elas estão no limite. Dava para ver no meu? Dava. Gabriel respondeu honestamente. A senhora estava quebrando e ninguém fazia nada. As lágrimas escorreram novamente pelo rosto de Beatriz. Obrigada por ter visto, por ter ajudado. De nada. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Depois, Gabriel se levantou. Quer que eu ensine mais técnicas para a senhora usar em casa? Quero, por favor. Gabriel passou os próximos 15 minutos ensinando Beatriz sobre massagem em U, invertido para cólica, sobre ruído branco, sobre embrulhar o bebê como um burritinho para acalmar, sobre banho morno antes de dormir. Beatriz absorvia cada palavra, cada gesto, cada detalhe. Isso deveria ser ensinado para todas as mães. Ela disse ao final. Nas maternidades, nos cursos de gestante, em algum lugar. Deveria, Gabriel concordou. Mas não é. As mães ricas pagam babás. As mães pobres se viram como podem. E as mães sozinhas sofrem, Gabriel disse simplesmente. Beatriz respirou fundo. Uma ideia começava a se formar em sua cabeça. Uma ideia louca, mas que fazia todo sentido. Gabriel, posso te fazer uma proposta? O menino inclinou a cabeça curioso. Que tipo de proposta? Eu preciso de ajuda com a Laura. Estou sozinha desde que meu marido morreu. Não tenho família aqui em São Paulo. Não tenho experiência com bebê. Não sei o que fazer quando ela chora assim. E você sabe. Você tem a técnica que eu não tenho. A senhora quer que eu ensine mais coisas? Não. Bem, sim, mas não só isso. Beatriz hesitou. Quero te contratar 3 vezes por semana depois da escola. Você vem na minha casa, me ajuda com a Laura, me ensina tudo o que você sabe, e eu te pago. Gabriel arregalou os olhos. Me pagar? Por quê? Porque você tem um conhecimento valioso, porque você me salvou hoje, porque eu preciso de ajuda. Beatriz se inclinou para a frente. E porque você merece ser recompensado pelo que sabe fazer. Senhora, eu não sei se... Beatriz, pode me chamar de Beatriz. Dona Beatriz, eu não sei se posso aceitar isso. Por que não? Gabriel baixou os olhos. Porque eu moro longe. Porque minha mãe precisa de mim para cuidar das minhas irmãs. Porque você acha que não merece? Beatriz completou gentilmente. Gabriel não respondeu. Gabriel, olha para mim. O menino ergueu os olhos. Você tem 12 anos e sabe mais sobre bebês que a maioria dos adultos que eu conheço. Você é inteligente, responsável, tem um dom natural para isso. E eu sei que sua mãe precisa de dinheiro. Eu posso pagar bem. Muito bem. Quanto? R$ 500 por semana. Gabriel engasgou. 500? É pouco? Posso aumentar. Dona Beatriz, minha mãe ganha 800 por mês. 500 por semana é mais que o dobro. Então aceita. Gabriel olhou para Laura, depois para Beatriz. Tenho que perguntar para minha mãe. Claro, mas eu quero que você pense numa coisa. Beatriz se levantou e colocou a mão no ombro do menino. Você tem um talento, Gabriel. Um dom. E talentos precisam ser desenvolvidos, cultivados, compartilhados. Você pode ajudar muita gente com o que sabe. Eu só sei cuidar de bebê. E quantas mães estão desesperadas porque não sabem? Quantas famílias poderiam ser mais felizes se tivessem alguém para ensinar o que você ensinou para mim hoje? Gabriel ficou em silêncio, processando as palavras. Naquele momento, Laura acordou. Abriu os olhinhos, olhou ao redor confusa, viu Gabriel e sorriu. Olha só, Beatriz sussurrou. Ela lembra de você. Gabriel se aproximou e pegou Laura no colo novamente. A menina agarrou o dedo dele e riu baixinho. Acho que ela gostou de mim. Acho que não é só ela. Beatriz sorriu pela primeira vez em 3 meses. Tá bom, Gabriel disse finalmente.
Vou falar com minha mãe. Se ela deixar, eu aceito. Obrigada, Gabriel. Você não sabe o que isso significa para mim. Sei sim, o menino respondeu olhando para Laura. Sei o que é se sentir sozinha e sei o que é alguém estender a mão quando a gente mais precisa. Beatriz abraçou Gabriel com cuidado, com Laura no meio dos dois. E pela primeira vez em 3 meses, sentiu que talvez, só talvez, conseguisse sobreviver àquela nova vida. Mal sabia ela que aquela proposta não era apenas sobre cuidar de um bebê. Era o início de uma parceria que mudaria centenas de vidas. Agora eu vou te mostrar a proposta que ninguém esperava. E por que ela muda o jogo. 3 dias depois, Gabriel estava parado na frente de um portão de ferro com interfone digital, segurando a alça da mochila com força. O endereço que Beatriz havia dado ficava em Pinheiros, um bairro que ele só conhecia de nome. Gabriel Santos para a senhora Beatriz Carvalho. Ele disse no interfone, a voz saindo mais fina do que gostaria. Pode entrar, Gabriel. 3º andar. A voz de Beatriz respondeu calorosa. O portão abriu com um clique eletrônico. Gabriel atravessou um jardim pequeno com pedras brancas e plantas que pareciam de revista. Subiu até o 3º andar por uma escada de mármore. Cada passo ecoava. Quando chegou na porta do apartamento, Beatriz já estava esperando, segurando Laura no colo. Gabriel, que bom que você veio. Ela sorriu, abrindo a porta totalmente. Entra, por favor. Gabriel entrou devagar, tirando os tênis na porta por hábito. Não precisa tirar, Beatriz disse. Minha mãe ensinou. Respeito a casa dos outros. Beatriz sorriu. Então tira. Fica à vontade. Gabriel olhou ao redor e sentiu o estômago apertar. O apartamento era enorme. Piso de madeira clara, sofás brancos, quadros nas paredes, uma mesa de jantar que cabia 10 pessoas. Tinha mais espaço naquela sala do que na casa inteira onde ele morava. Vem, vou te mostrar o quarto da Laura. Beatriz caminhou pelo corredor. Gabriel a seguiu, passando por 2 quartos, um escritório, uma lavanderia maior que a cozinha da sua casa. Aqui. Beatriz abriu a porta do quarto de bebê. Era um sonho. Berço de madeira branca com dossel de tule rosa, trocador acolchoado, prateleiras cheias de brinquedos organizados por cor, tapete fofinho no chão. Na parede, o nome Laura em letras decoradas. É bonito, Gabriel disse, sem saber o que mais falar. É demais, né? Beatriz suspirou. O Marcelo fez questão de contratar uma decoradora. Queria que a filha tivesse o melhor. Ela tem. Beatriz colocou Laura no berço. A menina começou a choramingar imediatamente. Viu? É sempre assim. Beatriz passou a mão nos cabelos frustrada. Ela não quer ficar sozinha no berço. Gabriel se aproximou. Posso? Por favor. Ele pegou Laura no colo, fez o movimento do ombro esquerdo, começou o shh ritmado. Em menos de 1 minuto, a menina estava calma, olhando para ele com olhos curiosos. Como você faz isso? Beatriz perguntou admirada. É confiança, Gabriel respondeu. Bebês sentem quando a gente está tenso. Se você pega ela com medo de derrubar, ela fica tensa também. Tem que pegar firme, mas carinhoso. Me ensina. Gabriel passou Laura de volta para Beatriz, ajeitando a posição dos braços dela. Assim, mão aqui embaixo, segurando o peso, outra mão nas costas. Ela precisa sentir que está segura. Beatriz tentou imitar. Laura começou a choramingar. Você está tensa. Gabriel tocou levemente o ombro de Beatriz. Relaxa, respira fundo. Ela não vai cair. Beatriz respirou. Soltou os ombros. Laura parou de choramingar. Pronto, agora balança. Devagar. Círculos pequenos. Beatriz balançou. Laura fechou os olhos. Eu consegui. Beatriz sussurrou, os olhos brilhando. Conseguiu. Gabriel sorriu. Ficaram assim por alguns minutos em silêncio, apenas observando Laura adormecer nos braços da mãe. Gabriel, pode sentar? Beatriz apontou para a poltrona de amamentação. Preciso conversar contigo. Ele sentou, ainda com a mochila nas costas. Pode tirar a mochila. Fica confortável.
Gabriel tirou, colocando-a no chão. Conversou com sua mãe sobre minha proposta? Conversei. E ela ficou desconfiada, Gabriel admitiu. Achou que era bom demais para ser verdade. Perguntou o que a senhora queria em troca. Beatriz sentou na beirada do berço, ainda embalando Laura. E o que você respondeu? Que a senhora só quer ajuda com o bebê e que eu preciso do dinheiro. Gabriel baixou os olhos. Minha mãe trabalha muito, ganha pouco. 500 por semana faria diferença na nossa vida. Então ela deixou, mas me fez prometer que qualquer coisa estranha eu saio correndo. Beatriz riu baixinho. Sua mãe é sábia. Pode dizer para ela que não tem nada estranho, só uma mãe desesperada que precisa de ajuda. Eu disse, Gabriel, quero ser honesta contigo. Beatriz colocou Laura no berço. Dessa vez, a menina não chorou. Não é só sobre cuidar da Laura. Eu quero aprender. Quero ser uma mãe melhor. E você pode me ensinar isso. Mas eu tenho 12 anos. E sabe mais que eu sobre bebês. Beatriz se sentou na poltrona ao lado da dele. Idade não significa conhecimento. Experiência significa. E você tem experiência que eu não tenho. Gabriel ficou em silêncio, processando. Mas tem outra coisa que eu quero propor. Beatriz continuou. E quero que você pense com calma antes de responder. O quê? Escola. Quero te matricular numa escola particular, uma boa, onde você possa desenvolver todo o potencial que tem. Gabriel arregalou os olhos. Senhora Beatriz, me escuta antes de recusar. Ela se inclinou para a frente. Gabriel, você é inteligente. Vi isso no jeito que você explica as coisas, na forma como você raciocina, no conhecimento que construiu sozinho. Você merece uma educação de qualidade. Mas eu estudo na escola pública, não é ruim. Não disse que é ruim, mas você poderia ter mais. Laboratórios, biblioteca, professores especializados, oportunidades. Beatriz segurou a mão dele. Você poderia ser o que quiser, Gabriel. Médico, cientista, pesquisador, mas precisa de ferramentas. Eu não sei se pertence a esse mundo. Beatriz completou. É isso que está pensando? Gabriel assentiu, os olhos marejados. Gabriel, olha para mim. Ele ergueu os olhos. Você já pertence. Pertenceu no momento em que decidiu estudar sozinho na biblioteca. Pertenceu quando cuidou dos seus irmãos com apenas 9 anos. Pertenceu quando me ajudou na igreja sem pedir nada em troca. Você já é especial. Só precisa de oportunidade. Minha mãe não vai conseguir pagar uniforme, material. Eu pago tudo. Uniforme, material, transporte, tudo. Por quê? A voz de Gabriel saiu como um sussurro. Por que faria isso por mim? Beatriz respirou fundo. Porque alguém fez isso pelo meu marido. Quando o Marcelo tinha 17 anos, ele morava numa comunidade em Paraisópolis. Era brilhante, mas não tinha dinheiro para continuar estudando. Um empresário o conheceu, viu o potencial dele e bancou a faculdade inteira. Por isso, o Marcelo conseguiu se formar em engenharia, abrir a empresa, construir tudo que construímos. E agora ele morreu. E agora ele morreu. Beatriz repetiu, a voz embargada. Mas antes de morrer, ele me fez prometer uma coisa. Que se eu tivesse chance de ajudar alguém como ele foi ajudado, eu ajudaria, sem pensar 2 vezes. Gabriel limpou as lágrimas que começaram a cair. Não é caridade, Gabriel. É investimento. Investimento no seu futuro. E um dia, quando você estiver formado, bem-sucedido, pode fazer o mesmo por outra pessoa. E se eu não der certo? E se eu decepcionar? Você não vai decepcionar. Mas mesmo que tentasse e não conseguisse, ainda valeria a pena, porque tentou. Beatriz sorriu. O único jeito de falhar de verdade é não tentar. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Laura dormia tranquila no berço. O apartamento estava em silêncio, só o barulho suave do ar-condicionado. Posso pensar? Ele perguntou finalmente. Pode, mas enquanto pensa, que tal vir 3 vezes por semana me ajudar com a Laura?
Começa devagar, vê se gosta, se funciona. Depois a gente conversa sobre escola. Tá bom? Ótimo. Beatriz se levantou. Vem, vou te mostrar a cozinha. Preparei um lanche. Foram para a cozinha. Uma mesa americana, eletrodomésticos de inox, geladeira duplex. Beatriz havia preparado sanduíches, suco, frutas. Come, à vontade. Gabriel comeu devagar, saboreando cada garfada. Pão macio, queijo de verdade, presunto que não era aquele barato do mercado. Suco natural. Bom? Beatriz perguntou, sentando-se ao lado dele. Muito! Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Pode. Como é sua casa? Ele hesitou. Pequena, 2 cômodos, quarto e cozinha. O banheiro é do lado de fora, compartilhado com outras 2 famílias. E seus irmãos? Dormimos todos no mesmo quarto. Eu e a Jéssica numa cama, a Raquel num berço que a Dona Maria deu. Minha mãe dorme num colchão no chão. Beatriz sentiu o coração apertar. E você estuda onde? Escola estadual, 20 minutos de caminhada daqui de casa. E depois da escola? Volto correndo para casa. Fico com as meninas até minha mãe chegar, por volta das 9 da noite. Você não tem tempo para ser criança. Tenho. Gabriel sorriu. Brinco com a Raquel. Ela ri muito. É minha parte favorita do dia. Beatriz segurou a mão dele. Você é incrível, Gabriel. Sua mãe deve ter muito orgulho. Tem. Ela fala que eu sou o homem da casa agora. Mas você ainda é criança. Não deveria ter que ser homem. Alguém precisa ser. Ficaram conversando por mais 1 hora. Gabriel ensinou Beatriz sobre horários de sono, alimentação, desenvolvimento motor. Ela absorvia cada palavra. Quando chegou a hora de ir embora, Beatriz entregou um envelope a Gabriel. 500, pela primeira semana. Mas eu só vim hoje, e me ensinou mais hoje do que aprendi em 6 meses. Beatriz fechou a mão dele no envelope. É seu, merecido. Gabriel guardou o dinheiro na mochila, os olhos marejados novamente. Obrigado, dona Beatriz. De nada, Gabriel. Volta quarta-feira? Volto. Na porta, antes de sair, Gabriel se virou. Dona Beatriz? Sim, sobre a escola. Eu quero tentar. Beatriz sorriu, os olhos brilhando. Então vamos fazer acontecer. Gabriel saiu do apartamento com o coração mais leve do que havia entrado. O dinheiro no bolso pesava, mas não tanto quanto a sensação de que pela primeira vez na vida alguém acreditava nele de verdade. Mal sabia ele que aquela decisão mudaria não apenas sua vida, mas o futuro de sua família inteira. Agora eu vou te mostrar o primeiro teste e como os olhares vão pesar. 2 semanas depois, Gabriel estava parado na frente do Colégio São Bento, uma escola particular tradicional em Pinheiros. O prédio de tijolos aparentes tinha 3 andares, quadra coberta, jardins bem cuidados. O portão de ferro trazia o brasão da escola em dourado. Ele apertou as alças da mochila nova que Beatriz havia comprado. Uniforme engomado, tênis sem marca de sola, cadernos ainda cheirando a papel novo. Você vai se dar bem, Beatriz disse ao lado dele, segurando Laura no carrinho. Só seja você mesmo. E se ninguém gostar de mim? Vão gostar. Como não gostar? Gabriel não respondeu. Sabia exatamente como não gostar. Sabia o peso dos olhares quando você não pertence. Quer que eu entre com você? Não. Gabriel endireitou os ombros. Eu consigo. Atravessou o portão sozinho. O pátio estava cheio. Dezenas de alunos conversando em grupos, rindo alto, comparando celulares de última geração, falando de viagens nas férias. Gabriel caminhou devagar, tentando encontrar a sala do 7º ano. Olha só! Uma voz disse atrás dele. Carne nova. Gabriel se virou. 3 meninos, todos brancos, todos com cortes de cabelo idênticos e mochilas de marca. Você é novo? O maior perguntou, cruzando os braços. Sou. Cheguei hoje. De onde você veio? Escola estadual, Zona Oeste. Os 3 trocaram olhares. Bolsista? O segundo perguntou com tom de quem já sabia a resposta.
Gabriel hesitou. Tecnicamente não era bolsista. Beatriz pagava tudo, mas eles não precisavam saber disso. Não, minha patroa paga. A palavra saiu antes que ele pudesse segurar. Patroa. Como se Beatriz fosse apenas isso. Sua patroa? O terceiro riu. Você trabalha? Cuido do bebê dela. Babá, então. O maior sorriu com desdém. Um babá no São Bento. Isso é novidade. Gabriel sentiu o rosto queimar. Não sou babá. Sou assistente de cuidados infantis. Ah, assistente. O segundo imitou o tom. Muito chique, mas no final das contas troca a fralda, né? Faço mais que isso? Claro que faz. O maior deu um tapinha no ombro de Gabriel. Relaxa, cara. Só estamos brincando. Bem-vindo ao São Bento. Eles se afastaram rindo. Gabriel ficou parado no meio do pátio, sentindo-se menor do que nunca. Na igreja, 3 dias depois, a tensão era ainda maior. Beatriz havia proposto ao padre Antônio que Gabriel ministrasse um workshop gratuito sobre cuidados com bebês. A ideia era simples: reunir mães da comunidade e ensinar técnicas básicas que poderiam salvar noites de sono e nervos. Acho uma ideia maravilhosa, o padre havia dito. Vou divulgar na missa de domingo. E divulgou. 40 pessoas se inscreveram. O problema? Metade eram as mesmas mulheres que haviam julgado Beatriz naquela primeira missa. As mesmas que sussurraram sobre bebê mal educado. As mesmas que olharam Gabriel como se ele fosse invisível. Agora ele estava na frente delas, no salão paroquial, com um boneco de bebê nas mãos e um PowerPoint que Beatriz havia ajudado a montar. 40 pares de olhos fixos nele. Boa tarde. Gabriel começou, a voz tremendo levemente. Meu nome é Gabriel Santos e hoje vou ensinar técnicas de acalmar bebês que choram sem parar. Quantos anos você tem, menino? Uma senhora de cabelos grisalhos perguntou da primeira fileira. 12, senhora. Murmúrios pelo salão. 12 anos? Outra mulher repetiu incrédula. E você vai ensinar a gente sobre bebês? Vou, senhora. Aprendi cuidando dos meus irmãos. Isso não é formação. A primeira senhora insistiu. Você fez curso de puericultura? Tem certificado? Gabriel engoliu em seco. Não tenho certificado, mas tenho experiência prática. Cuidei da minha irmã desde que ela nasceu. E ajudo aqui na igreja há 2 anos. Experiência prática não é conhecimento técnico. Uma terceira mulher se manifestou. Qualquer um pode pegar um bebê no colo. Isso não significa que sabe o que está fazendo. Beatriz, sentada no fundo com Laura no colo, levantou a mão. Posso falar? Claro, Beatriz. O padre Antônio assentiu. Gabriel acalmou minha filha em 2 minutos, quando eu não conseguia em 3 horas. Ele tem um conhecimento que eu, com toda a minha educação formal, não tenho. Acho que vale a pena ouvir. Com todo respeito, Beatriz. A primeira senhora se virou. Você é mãe de primeira viagem. Qualquer truque parece milagre, mas nós aqui já criamos filhos. Sabemos o que funciona. Então, por que vieram ao workshop? Beatriz retrucou, o tom firme mas educado. Silêncio constrangido. Vim porque o padre pediu. A mulher admitiu finalmente, mas não esperava ver uma criança dando aula. Gabriel sentiu o peito apertar. Aquilo estava saindo do controle. Ia ser humilhado na frente de todo mundo. Foi então que o padre Antônio se levantou. Senhoras, com todo respeito, estão sendo injustas. Gabriel tem ajudado no berçário da igreja há 2 anos. Nunca, em 2 anos, recebi uma reclamação. Pelo contrário, recebi elogios de mães que vieram me agradecer pela paciência e competência dele. Se decidi convidá-lo para ministrar esse workshop, é porque confio no trabalho dele. Mas, padre, deixem o menino falar. O padre interrompeu. Se ao final vocês acharem que não valeu a pena, podem ir embora. Mas deem a ele a chance de mostrar o que sabe. As mulheres se acomodaram nos assentos, os braços cruzados, as expressões céticas. Gabriel respirou fundo. Era agora ou nunca. Vou mostrar 5 técnicas práticas. Podem filmar, anotar, o que quiserem.
No final, se ainda acharem que não sei nada, tudo bem, mas me deem 15 minutos. Ninguém respondeu, mas ninguém saiu. Gabriel começou. Primeiro, demonstrou a técnica do ombro esquerdo com o boneco. Explicou sobre o ritmo cardíaco, o som do útero, a posição da cabeça. Depois mostrou a massagem em U invertido para a cólica. Desenhou o trajeto intestinal no quadro, explicou onde o ar fica preso, como liberar. Ensinou sobre o embrulho tipo burritinho, para bebês que se assustam com os próprios movimentos. Falou sobre ruído branco, sobre temperatura ideal do quarto, sobre sinais de superestimulação e, no final, pediu voluntárias. Alguém quer tentar a técnica com um bebê de verdade? 3 mães levantaram a mão. Tinham trazido os filhos. Gabriel passou os próximos 20 minutos ensinando cada uma, ajustando a posição das mãos, corrigindo o ritmo do balanço, orientando sobre o som. Um dos bebês parou de chorar em menos de 1 minuto. O salão fez silêncio. Como você fez isso? A mãe perguntou, os olhos arregalados. Observei que ele estava com cólica pelo tipo de choro. Aí usei a massagem e o embrulho junto. Funciona melhor combinado. Meu Deus! A mulher começou a chorar. Faz 3 semanas que ele chora assim toda noite. Eu não durmo, não consigo mais. Agora a senhora sabe o que fazer. Gabriel sorriu. Vai ficar mais fácil. Uma a uma, as mulheres que estavam céticas começaram a fazer perguntas. Perguntas genuínas, interessadas. E se o bebê não para nem com a técnica? Pode ser refluxo. Aí precisa de pediatra. E bebê prematuro é diferente? Eles são mais sensíveis a estímulo. Tem que adaptar o ambiente. Onde você aprendeu tudo isso? Necessidade. Gabriel respondeu honestamente. Quando minha irmã nasceu, não tinha dinheiro para médico toda hora. Tive que aprender sozinho. Pesquisei, testei, errei, acertei. A primeira senhora, a mais cética, levantou a mão. Gabriel, peço desculpas. Julguei você pela idade e não pelo que sabe. Você tem um dom. Obrigado, senhora. E esse workshop deveria ser obrigatório em todas as maternidades. Aplausos começaram a ecoar pelo salão. Beatriz, no fundo, chorava de orgulho. Quando o workshop terminou, 15 mães pediram o contato de Gabriel. Queriam aulas particulares. Queriam que ele ensinasse mais técnicas. Queriam saber se ele dava consultoria. Ele ainda está na escola, Beatriz explicou, protegendo Gabriel do cerco. Mas podemos pensar em algo para o futuro. No caminho de volta para casa, Gabriel estava em silêncio. Você arrasou, Beatriz disse, dirigindo com Laura dormindo no banco de trás. Achei que ia dar errado. Mas não deu. Você provou que sabe o que está fazendo. Elas só mudaram de ideia porque funcionou. Se não tivesse funcionado, ia ser humilhação. Mas funcionou. Porque você é bom nisso. Gabriel olhou pela janela processando. Na escola é diferente. Como assim? Lá eles não querem que eu prove nada. Eles já decidiram quem eu sou. Beatriz estacionou o carro e se virou para ele. Gabriel, escuta. Sempre vai ter gente que te julga antes de te conhecer. Sempre vai ter gente que acha que você não merece estar onde está. Mas sabe o que você faz? O quê? Continua provando que eles estão errados. Todo dia. Com cada gesto. Com cada vitória pequena. Até que um dia, eles param de duvidar. E se nunca pararem, aí você para de se importar. Gabriel sorriu de leve. Você fala como se fosse fácil. Não é. Mas é necessário. Naquela noite, Gabriel dormiu com o celular cheio de mensagens. Mães agradecendo. Padre Antônio elogiando. Uma jornalista do Jornal do Bairro pedindo entrevista. Pela primeira vez, Gabriel Santos não se sentiu invisível. Mal sabia ele que aquela era apenas a porta de entrada. O próximo passo mudaria não apenas sua vida, mas o bairro inteiro. Agora eu vou te mostrar o que acontece quando a cidade inteira presta atenção. O Jornal do Bairro publicou a matéria numa segunda-feira. Menino de 12 anos vira referência em cuidados infantis. Gabriel Santos ensina mães a acalmarem bebês.
A foto mostrava Gabriel segurando Laura no colo, Beatriz ao lado, sorrindo. O texto contava a história do workshop, as técnicas ensinadas, os depoimentos de mães que haviam participado. Em 24 horas, o telefone de Beatriz não parou de tocar. 3 igrejas da Zona Oeste querem que o Gabriel repita o workshop. Ela disse, entrando na sala onde Gabriel ajudava Laura a engatinhar no tapete de Eva. 3? Gabriel arregalou os olhos. E o posto de saúde do bairro ligou. Querem fazer uma parceria para oficinas mensais com gestantes e mães de primeira viagem. Mas eu tenho escola. Aos sábados, só 2 horas por mês. Gabriel ficou em silêncio, observando Laura tentando alcançar um brinquedo colorido. A menina já reconhecia ele. Quando Gabriel chegava, ela batia palminhas e ria. Era impossível não se apaixonar por aquele bebê. «Gabi!» Laura gritou, estendendo os bracinhos. Gabriel a pegou no colo, fazendo cócegas na barriguinha. Ela deu aquela risada gostosa de criança. «Ela te ama», Beatriz disse emocionada. Ontem ela acordou de madrugada chorando. Tentei de tudo, nada funcionava. Aí eu peguei uma foto sua no celular e mostrei para ela. Ela parou de chorar na hora. Sério? Sério? Você virou a pessoa segura dela. Gabriel sentiu o peito apertar. Ninguém nunca havia precisado dele daquele jeito. Ninguém nunca o havia visto como alguém essencial. Beatriz, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você faz tudo isso por mim? A escola, o dinheiro, as oportunidades. Por que se importa tanto? Beatriz se sentou ao lado dele no chão, ajeitando o vestido. Porque alguém fez isso pelo meu marido, e porque eu vi em você o que ninguém mais via. O quê? Potencial, bondade, inteligência, tudo que as pessoas ignoram quando olham para um menino pobre negro. Gabriel baixou os olhos. Na escola ainda me tratam como se eu não pertencesse. Ainda. Me chamam de bolsista, de intruso. Tem uns meninos que escondem meu material, que riscam minha mesa, que fazem piadinha quando eu erro alguma coisa. Você contou pro diretor? Não adianta. É sutil. Eles sabem fazer sem deixar prova. Beatriz respirou fundo, a raiva fervendo. Gabriel, isso não é justo. Eu sei, mas é assim que funciona. Ele deu de ombros. Gente como eu não deveria estar em lugares como aquele. Pelo menos é o que eles pensam. Mas você pertence. Suas notas são melhores que a de metade da turma. Isso só piora. Aí dizem que eu trapaceio. Beatriz segurou a mão de Gabriel. Escuta, eu sei que é difícil, sei que dói, mas você não pode desistir. Porque no momento que você desistir, eles vencem, e eu não vou deixar isso acontecer. Às vezes eu penso se vale a pena. Vale. Cada dia, cada aula, cada prova. Vale porque você está construindo um futuro, e ninguém pode tirar isso de você. Laura começou a choramingar. Gabriel percebeu que era a hora da soneca. Vou colocá-la para dormir. Ele disse, levantando com a menina no colo. Foi até o quarto, cantarolou baixinho, fez o balanço suave que Laura amava. Em 5 minutos, ela estava dormindo tranquila no berço. Quando voltou para a sala, Beatriz estava no telefone. Sim, ele aceita. Sábado, 10 da manhã, Igreja São Paulo Apóstolo. Obrigada. Ela desligou. O que foi isso? Mais um workshop. 4ª igreja. Beatriz, eu não sei se consigo dar conta. Você consegue. E sabe por quê? Porque você não está sozinho. Ela mostrou o celular. Olha isso. Era um grupo de WhatsApp. Mães do Gabriel. Tinha 43 participantes. O que é isso? Mães que participaram do workshop. Elas criaram um grupo para trocar dicas, fazer perguntas, se apoiar, e todas te citam como referência. Gabriel leu as mensagens. Depoimentos de mães agradecendo, contando que o bebê dormiu melhor, que a cólica passou, que se sentem mais confiantes. Isso é incrível. É o impacto que você está causando. 43 famílias dormindo melhor por sua causa. Naquela noite, Gabriel voltou para casa com o coração cheio.
Dona Célia estava na cozinha, preparando o jantar com o pouco que tinha. Raquel dormia no berço improvisado. Jéssica fazia lição na mesa. Mãe, Gabriel disse, tirando o dinheiro da mochila. Para a senhora, 500 dessa semana. Dona Célia pegou o dinheiro com mãos trêmulas. Meu filho, isso aqui vai dar para pagar o aluguel e comprar comida para o mês inteiro. Eu sei, e vai ter mais, todo mês. Ela abraçou Gabriel com força, chorando. Você é minha bênção, Gabriel, meu maior orgulho. E a senhora é minha heroína, mãe. Sempre foi. Jéssica levantou da mesa. Gabi, é verdade que você saiu no jornal? É. Todo mundo na escola tá falando, disseram que você é famoso agora. Gabriel riu. Famoso não, só estou ajudando algumas pessoas. Você sempre ajuda todo mundo. Jéssica abraçou o irmão. Quando eu crescer, quero ser igual você. Você vai ser melhor que eu, Gê. Muito melhor. Nas semanas seguintes, a rotina de Gabriel virou uma corrida. Segunda, quarta e sexta. Casa de Beatriz, cuidando de Laura e estudando. Sábado, workshop nas igrejas, 2 horas de manhã. Domingo, berçário na igreja São Miguel. A cada workshop, mais mães. A cada mãe, mais histórias de transformação. Uma mulher contou que o filho parou de chorar 6 horas seguidas depois da técnica de massagem. Outra disse que finalmente conseguiu voltar a trabalhar porque o bebê estava dormindo melhor à noite. Uma mãe solo chorou de gratidão porque se sentia menos sozinha, sabendo que tinha um grupo de apoio. Gabriel começou a ser reconhecido na rua. Você é o menino do jornal. Meu filho dorme por sua causa. Você salvou minha família. Era estranho. Bom, mas estranho. Na escola, porém, a situação piorou. Olha o garoto prodígio. Um colega zombou no corredor. Cuidador de bebês expert. Pelo menos ele faz alguma coisa útil. Outro respondeu. Não igual você que só gasta dinheiro do papai. A tensão cresceu. Gabriel virou alvo de inveja. Até que um dia o diretor o chamou. Gabriel, recebemos reclamações. De quem? Alguns pais dizem que você está se distraindo da escola por causa dessas atividades externas. Minhas notas estão ótimas. Estão, mas a preocupação é que você está criando uma imagem problemática. Imagem problemática? O diretor suspirou. Gabriel, essa escola tem tradição. Não estamos acostumados com alunos que trabalham enquanto estudam. Eu não trabalho. Eu faço voluntariado. Mas recebe dinheiro. Recebo por ajudar uma família. Isso é crime? Não, mas gera comentários. Gabriel sentiu a raiva ferver. Então o problema não é o trabalho. É que eu sou pobre e negro e isso incomoda. Gabriel, não é isso. É sim. Se fosse um aluno rico dando aula de tênis ou fazendo palestras, ninguém reclamaria. O diretor não respondeu. Pode falar para os pais preocupados que eu vou continuar fazendo o que faço. E se isso incomoda, o problema é deles, não meu. Gabriel saiu da sala batendo a porta. Naquela tarde, Beatriz percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Gabriel contou tudo. A conversa, os pais, a hipocrisia. Eles não querem que eu cresça, Beatriz. Querem que eu fique no meu lugar. Qual lugar? O lugar de pobre, invisível, agradecido pela esmola. Beatriz abraçou Gabriel com força. Você não vai desistir, ouviu? Você não vai dar a eles essa vitória. Mas é cansativo, eu sei. Mas vale a pena. Laura acordou nesse momento choramingando. Gabriel foi até o quarto, pegou a menina no colo. Gabi! Ela gritou sorrindo. E naquele momento, segurando aquela criança que o amava incondicionalmente, Gabriel lembrou por que fazia tudo aquilo. Não era pelos críticos, não era pela aprovação, não era pelo reconhecimento, era pelo impacto, pelas famílias transformadas, pelas mães que finalmente conseguiam dormir. Era por Laura, por Raquel, por Jéssica.
Era por sua mãe, trabalhando menos porque ele conseguia ajudar com o dinheiro. Era por todas as crianças que mereciam cuidadores competentes e amorosos. Se essa jornada está fazendo sentido, deixa um like e compartilha com alguém que precisa ouvir. Isso ajuda demais. Gabriel olhou pela janela do quarto de Laura, vendo a cidade lá embaixo. Mal sabia ele que o pior estava prestes a chegar, e que esse tombo iria redefinir tudo que ele achava que sabia sobre si mesmo. Agora eu vou te mostrar o tombo que ninguém previu, e por que ele era necessário. O vídeo apareceu numa quinta-feira à noite. Gabriel estava terminando a lição de matemática quando o celular começou a explodir com notificações. Primeiro 5, depois 20, depois 50. Ele abriu o Instagram e sentiu o estômago desabar. Era um vídeo dele no workshop, editado de forma maliciosa. A legenda dizia: milionária explora trabalho infantil. Menino de 12 anos é forçado a trabalhar como babá enquanto ela lucra com workshops pagos. Isso não é verdade. Gabriel sussurrou, as mãos tremendo. Mas já tinha 15.000 visualizações e os comentários eram devastadores. Absurdo! Criança trabalhando enquanto madame rica se aproveita. Esse menino deveria estar estudando, não trocando fralda. Onde está o conselho tutelar? Isso é exploração. Mais um caso de branco rico usando negro pobre. Nada novo. Gabriel sentiu as lágrimas queimarem. Ligou para Beatriz. Você viu? Vi. A voz dela estava tensa. Estou tentando contato com o Instagram para derrubar o vídeo. É mentira, Gabriel. Completa mentira. Mas todo mundo está acreditando. Eu sei. E vai piorar antes de melhorar. E piorou. Na sexta-feira de manhã, um portal de notícias sensacionalista publicou matéria com o título: Empresária milionária é acusada de trabalho infantil disfarçado de caridade. A matéria distorcia tudo. Dizia que Beatriz pagava salário irrisório a Gabriel, que ele trabalhava mais de 40 horas por semana, que os workshops eram fonte de lucro para ela. Nada disso era verdade. Gabriel trabalhava 6 horas por semana. Recebia R$ 500 semanais, mais que o salário mínimo proporcional. Os workshops eram gratuitos. Beatriz nunca lucrou um centavo, mas a verdade não importava. A narrativa já estava definida. Na escola foi pior ainda. Olha lá o explorado! Um colega zombou no corredor. Deve ser horrível ser usado assim, né? Outro fingiu pena. Pelo menos agora todo mundo vê o que você realmente é. Caridade. Gabriel aguentou a manhã inteira sem reagir, mas na hora do intervalo, quando encontrou seu armário pichado com as palavras escravo da madame, ele desabou, trancou-se no banheiro e chorou. O celular não parava de tocar, mensagens de desconhecidos xingando, chamando Beatriz de exploradora, chamando ele de vendido. O grupo Mães do Gabriel explodiu, metade defendendo, metade questionando. Será que a gente não percebeu que ele estava sendo explorado? Mas ele parecia feliz. Feliz! Criança não trabalha, meu Deus! Gabriel desligou o celular. Quando chegou em casa, Dona Célia estava chorando na cozinha. Mãe, o conselho tutelar veio aqui, ela disse, a voz embargada. Disseram que vão investigar se você está em situação de trabalho infantil. Perguntaram quanto você recebe, quantas horas trabalha, se eu tô te forçando. E o que você disse? A verdade, que você ajuda uma família 3 vezes por semana, que é voluntário nos workshops, que o dinheiro salvou a gente da miséria. Dona Célia segurou o rosto de Gabriel. Mas eles disseram que se comprovarem exploração, vão te tirar de lá e podem até processar a Beatriz. Gabriel sentiu o mundo desabar. Naquela noite, Beatriz ligou. Gabriel, precisamos conversar. Eu sei. Sobre parar tudo. Não. Beatriz respirou fundo. Sobre lutar. Beatriz, não adianta. Todo mundo já decidiu que você é vilã e eu sou vítima. Porque estão contando só um lado da história. A gente precisa contar o nosso. E quem vai ouvir? Quem importa? Beatriz fez uma pausa. Gabriel, eu tenho uma proposta.
mas preciso que você confie em mim. Que proposta? Vamos criar algo maior, algo que não pode ser distorcido, algo concreto, oficial, transparente. Como o quê? Um centro comunitário, casa do cuidado, espaço gratuito para mães aprenderem cuidados com bebês. Com estrutura legal, certificações, parcerias com postos de saúde. Não seria você trabalhando para mim, seria a gente criando impacto social de verdade. Gabriel ficou em silêncio, processando. Você investiria nisso? 70% da herança do Marcelo. Tudo que tenho. Mas se der errado, aí a gente falhou tentando fazer o certo. Melhor que desistir sem lutar. Gabriel olhou ao redor da casa minúscula. Raquel dormindo no berço. Jéssica fazendo lição à luz de uma lâmpada fraca. Dona Célia com os olhos inchados de tanto chorar. Eu tô cansado, Beatriz, cansado de lutar, cansado de provar que mereço. Eu sei, mas se a gente parar agora, eles vencem. E todas aquelas 43 famílias que estão dormindo melhor por sua causa vão perder também. E se não der certo? Aí pelo menos tentamos. Gabriel respirou fundo. Tá bom, vamos tentar. No domingo seguinte, Gabriel voltou à igreja. Pela primeira vez em semanas, sentiu medo de entrar. Mas quando abriu a porta, algo inesperado aconteceu. Padre Antônio estava no altar, e ao lado dele, 15 mães do workshop. Gabriel, o padre chamou. Vem aqui. Ele caminhou devagar pelo corredor central. A congregação toda estava em silêncio. Essas mães pediram para falar, Padre Antônio disse. A primeira se aproximou do microfone. Meu nome é Carla. Meu filho chorava 6 horas por dia. Eu não dormia, não comia. Estava entrando em depressão pós-parto. Gabriel me ensinou uma técnica que mudou tudo. Hoje meu filho dorme. Hoje eu consigo ser mãe de verdade. E isso não foi exploração. Foi salvação. A segunda mãe pegou o microfone. Meu nome é Jéssica. Sou mãe solo. Trabalho 10 horas por dia. Não tenho família para me ajudar. Os workshops do Gabriel me deram ferramentas que nenhum médico me deu. E ele nunca cobrou 1 centavo. Uma a uma. As 15 mães contaram suas histórias. Bebês que pararam de chorar. Mães que saíram da depressão. Famílias que voltaram a ter paz. Gabriel não é explorado. A última mãe disse, a voz firme, ele é um herói, e quem está tentando destruir ele não está defendendo criança nenhuma, está destruindo esperança. A igreja explodiu em aplausos. Gabriel chorou. Depois da missa, Beatriz o encontrou nos fundos da igreja. Laura estava no carrinho, sorrindo ao ver Gabriel. Gabi! Ela gritou, batendo palminhas. Ele pegou a menina no colo, sentindo o peso familiar. O cheiro de bebê, o abraço apertado. Senti sua falta, ele sussurrou. Ela também, Beatriz sorriu. Chorou toda a noite chamando você. Sério? Sério. Você faz falta, Gabriel. Para ela, para mim, para essas famílias. Gabriel olhou para as mães se reunindo no pátio, formando um círculo de apoio, trocando abraços. Então vamos fazer esse centro, ele disse decidido. Vamos fazer do jeito certo. Transparente, legal, com impacto real. Tem certeza? Tenho. Porque se a gente desistir, quem perde são elas. Gabriel apontou para as mães. E eu não vou deixar isso acontecer. Beatriz abraçou Gabriel com força. Você é mais forte do que imagina. Não sou, mas a gente junto é. Nas semanas seguintes, Beatriz e Gabriel montaram o projeto. Encontraram um espaço. Salão comunitário abandonado no bairro de Gabriel. Formalizaram como ONG, Casa do Cuidado, Centro de Apoio à Primeira Infância. Fizeram parceria com posto de saúde, com universidade de enfermagem, com conselho tutelar. Criaram estrutura legal. Gabriel seria jovem multiplicador, supervisionado por enfermeiras certificadas, não funcionário, voluntário com bolsa de estudos. O Conselho Tutelar aprovou.
A prefeitura ofereceu apoio. As mães se mobilizaram para a reforma do espaço. E em 2 meses, a Casa do Cuidado estava pronta para inaugurar. Gabriel estava parado na porta do centro, olhando a placa na parede. Casa do Cuidado, onde toda mãe encontra apoio. Beatriz chegou ao lado dele, segurando Laura. Pronto? Ela perguntou. Pronto! Vai dar certo. Vai dar certo. Mal sabiam eles que aquele centro mudaria não apenas o bairro, mas a cidade inteira, e que o palco final estava apenas começando. Agora, eu vou te mostrar o palco final e o impacto que atravessa fronteiras. 6 meses depois, a Casa do Cuidado estava irreconhecível. O que antes era um salão abandonado agora tinha paredes pintadas em tons pastéis, móveis coloridos pendurados no teto, tapetes de EVA organizados por estações de aprendizado, uma sala para workshops, outra para atendimento individualizado, uma terceira com biblioteca de desenvolvimento infantil. E no centro, um mural com fotos, centenas de mães e bebês, cada uma com uma história, cada uma transformada. Gabriel estava na porta, ajeitando a gravata que Beatriz havia insistido que ele usasse. Tinha 13 anos agora, mais alto, mais confiante, mas ainda o mesmo menino que acalmou um bebê numa igreja 6 meses atrás. Nervoso? Beatriz perguntou, chegando com Laura no colo. Muito. Normal. Vai ter mais de 200 pessoas aqui. 200? Prefeita, vereadores, secretária de assistência social, imprensa, as mães, famílias. É inauguração oficial, Gabriel. Esse centro agora existe de verdade. Laura esticou os bracinhos para Gabriel. Gabi! Ele pegou a menina que já estava quase andando sozinha. Ela tinha 1 ano agora, cabelos castanhos cacheados, olhos curiosos, sorriso que derretia qualquer um. Você vai assistir o Gabi falar hoje? Ele perguntou para ela. Laura riu, agarrando o rosto dele com as mãozinhas. Ela está dizendo que sim. Beatriz sorriu. E eu também tô. Vai arrasar. Às 10 horas, o salão estava lotado. Na primeira fileira, Dona Célia com Raquel e Jéssica. As 3 de roupa nova, comprada especialmente para o evento. Dona Célia não parava de chorar de orgulho. Na segunda fileira, Padre Antônio e as 15 mães que defenderam Gabriel na igreja. Na terceira, autoridades da prefeitura, Secretaria de Saúde, universidades parceiras. E espalhadas pelo salão, dezenas de mães que participaram dos workshops, algumas com bebês no colo, outras com crianças pequenas correndo pelos corredores. Beatriz subiu ao pequeno palco montado. Bom dia a todos. Meu nome é Beatriz Carvalho. E há 6 meses minha vida mudou completamente quando um menino de 12 anos acalmou minha filha em 2 minutos, depois de 3 horas de choro incontrolável. Risos pelo salão. Naquele momento, eu não imaginava que aquele gesto simples se tornaria isso aqui. Um centro comunitário que já atendeu 350 famílias em 6 meses. Um espaço que reduziu em 40% as internações por cólicas e problemas de sono no posto de saúde do bairro. Um lugar onde mães encontram apoio, conhecimento e comunidade. Aplausos. Mas nada disso seria possível sem a pessoa que está por trás de cada técnica ensinada, cada mãe acolhida, cada bebê acalmado. Gabriel Santos, pode subir aqui? Gabriel caminhou até o palco, as pernas tremendo. Laura continuava no colo dele, segurando o microfone como se fosse um brinquedo. Gabriel, Beatriz continuou, esse menino foi chamado de muitas coisas nos últimos meses. Explorado, vítima, coitado. Mas eu prefiro chamá-lo pelo que ele realmente é, pioneiro, multiplicador, herói silencioso de centenas de famílias. Gabriel corou. Hoje, Casa do Cuidado tem parceria oficial com 3 postos de saúde, 2 universidades de enfermagem e a Secretaria Municipal de Assistência Social. Formamos 15 mães como multiplicadoras, que agora ensinam outras mães em seus próprios bairros. E tudo começou com um menino que se recusou a ser invisível.
Aplausos ensurdecedores. Beatriz entregou o microfone para Gabriel. Ele respirou fundo. Eu não sei fazer discurso bonito. Ele começou, a voz tremendo. Mas sei contar uma história. Silêncio atento. Quando minha irmã Raquel nasceu, eu tinha 9 anos. Minha mãe trabalhava dia e noite para sustentar a gente. Eu e minha irmã Jéssica cuidávamos da Raquel sozinhos. Ela chorava muito. A gente não sabia o que fazer. Teve noites que eu chorei junto com ela, porque me sentia impotente. Dona Célia limpou as lágrimas no fundo do salão. Aí eu comecei a pesquisar. Fui na biblioteca, li sobre bebês, tentei técnicas. Algumas funcionavam, outras não. Mas eu aprendi que cuidar de criança não é instinto, é conhecimento. E conhecimento pode ser aprendido, compartilhado, multiplicado. Gabriel olhou para as mães no salão. Quando conheci a Beatriz, eu era invisível. Mais um menino pobre que ninguém via. Mas ela me viu e me deu algo que ninguém tinha dado antes. Oportunidade. Não caridade. Oportunidade de usar o que eu sabia para ajudar outras pessoas. Ele fez uma pausa, ajeitando Laura no colo. Esse centro aqui não é sobre mim. É sobre todas vocês. Ele apontou para as mães. É sobre a Carla, que não dormia há 3 meses e agora dorme. É sobre a Jéssica, mãe solo, que trabalha 10 horas e agora tem ferramentas para cuidar do filho. É sobre cada mãe que entrou aqui se sentindo sozinha e saiu se sentindo apoiada. Aplausos começaram a ecoar. E é sobre provar que origem não define destino. Que um menino de 13 anos, negro, da periferia, pode fazer diferença real na vida de centenas de pessoas. Não porque é especial, porque teve chance. Gabriel olhou para Beatriz. Obrigado por me dar essa chance. E obrigado a todas vocês por confiarem em mim. O salão explodiu em aplausos de pé. Dona Célia correu para o palco, abraçando o filho com força. Raquel e Jéssica vieram junto. A família toda reunida, chorando de orgulho. Depois dos discursos, houve coquetel. Mães compartilhando histórias, bebês brincando no tapete, autoridades tirando fotos. A prefeita se aproximou de Gabriel. Jovem, você já pensou em expandir esse projeto? Como assim? Levar para outras regiões da cidade. Formar mais multiplicadores, criar uma rede de centros. Gabriel olhou para Beatriz, que sorriu encorajando. Eu acho que sim. Vamos marcar uma reunião. A prefeitura quer apoiar. Quando a prefeita se afastou, Gabriel ficou atordoado. Isso é real? Ele perguntou para Beatriz. É real? Você criou algo maior que você mesmo? Laura começou a dar os primeiros passinhos sozinha naquele momento. Cambaleando, insegura, mas determinada. Gabriel se ajoelhou, esticando os braços. Vem, Laura. Você consegue. A menina deu 3 passos e caiu nos braços dele, rindo. Ela andou! Beatriz gritou, emocionada. Gabriel, ela andou pela primeira vez! Todos ao redor pararam para aplaudir. Era simbólico demais para ser coincidência. Laura dando os primeiros passos na inauguração do centro que mudaria a vida de tantas famílias. À tarde, quando o evento terminou, Gabriel e Beatriz ficaram sozinhos no salão vazio. Cansado, ela perguntou. Exausto, mas feliz. Sabe o que o Marcelo diria se estivesse aqui? O quê? Que você provou que investir em pessoas é a melhor aplicação que existe. Gabriel sorriu. Ele era um homem sábio. Era. E ficaria orgulhoso de você. Eu também estou orgulhoso. Gabriel olhou ao redor. A gente fez isso, Beatriz. A gente realmente fez. Fizemos, e é só o começo. Naquela noite, o portal de notícias que havia publicado a matéria difamatória meses atrás publicou uma retratação. Casa do Cuidado, o centro comunitário que nasceu da polêmica e virou referência em São Paulo. A matéria contava toda a história, o encontro na igreja, a parceria improvável, a polêmica, a superação, o impacto real. Gabriel Santos prova que idade não define competência, que origem não define destino e que bondade pode mudar o mundo. Nos comentários, centenas de mensagens de apoio.
chorando aqui. Que menino incrível! Isso é que é fazer diferença de verdade. Quero um centro desses no meu bairro. Se essa história te tocou, inscreve-se, comenta de que cidade você assiste e envia para uma pessoa que precisa ouvir isso. Você faz parte desse impacto. Gabriel desligou o celular e olhou pela janela do quarto. Do outro lado da cidade, sabia que Laura estava dormindo tranquila no berço, que Beatriz estava em paz, que 350 famílias estavam dormindo melhor por causa do trabalho deles, e que no dia seguinte recomeçariam tudo de novo. Porque transformação não era evento único, era processo, diário, constante. Mal sabia ele que aquele centro seria replicado em 12 bairros nos próximos 2 anos. Que ele seria convidado para palestrar em universidades, escolas, eventos de saúde pública. Que sua história inspiraria centenas de jovens a descobrirem seus próprios talentos e usá-los para o bem. Mas naquela noite, tudo o que importava era o silêncio. O silêncio de bebês dormindo. O silêncio de mães em paz. O silêncio de uma família que finalmente encontrou seu lugar no mundo. Agora eu vou te mostrar onde tudo começou. E por que nunca acabou. 3 anos depois. Gabriel Santos, agora com 15 anos, empurrava a porta da igreja de São Miguel Arcanjo. O mesmo lugar onde tudo havia começado. O mesmo corredor de pedra. Os mesmos vitrais coloridos filtrando a luz da manhã de domingo. Mas ele não estava sozinho. Laura corria à frente, com 3 anos agora, cabelos cacheados soltos, vestido rosa rodado. Ela conhecia cada canto daquela igreja. Cresceu ali, entre workshops, berçários, abraços de mães que a viram nascer para o mundo através de Gabriel. "Gabi, corre!" ela gritou rindo. "Calma, pequena, a igreja não vai fugir." Gabriel sorriu, alcançando-a e pegando-a no colo. Beatriz vinha logo atrás, mais leve do que há 3 anos. O luto de Marcelo ainda doía, sempre doeria. Mas agora havia espaço para a alegria também, para a gratidão, para a esperança. Ela não para quieta. Beatriz disse, ajeitando o cabelo de Laura. "Igual você quando tem uma ideia nova." Gabriel provocou. "Touché." Entraram no salão dos fundos. O mesmo lugar onde Gabriel ensinou Beatriz a acalmar Laura pela primeira vez. Agora, ali funcionava o berçário oficial da igreja. Reformado, equipado, certificado. 15 voluntários treinados. 50 bebês atendidos todo domingo. Padre Antônio estava lá, organizando brinquedos com Dona Célia. "Gabriel!" O padre abriu os braços. Chegou o palestrante. "Palestrante?" Gabriel corou. "Padre, é só uma conversa com os jovens. Uma conversa que vai mudar vidas, como sempre." Dona Célia abraçou o filho. Estava diferente também. Não precisava mais trabalhar em 3 casas. Com o dinheiro que Gabriel trazia como coordenador da rede Casa do Cuidado, agora em 12 bairros de São Paulo, ela conseguiu abrir uma pequena confeitaria no bairro. Bolos, tortas, doces, o sonho que nunca teve tempo de perseguir finalmente realizado. "Mãe, cadê a Jéssica e a Raquel?" "Jéssica tá no coral. Raquel tá ajudando no berçário. Aquela menina herdou seu dom." Gabriel sorriu. Raquel tinha 7 anos agora e realmente tinha jeito com bebês. Já falava em ser pediatra quando crescesse. Às 10 horas, Gabriel subiu ao pequeno palco do salão. 50 jovens de 14 a 18 anos sentados nas cadeiras. Alguns da igreja, outros de escolas parceiras. Todos ali para ouvir sobre o programa Jovens Multiplicadores. Iniciativa que formava adolescentes para serem agentes de transformação social em suas comunidades. "Bom dia", Gabriel começou. "Meu nome é Gabriel Santos. Tenho 15 anos. E há 3 anos eu estava sentado exatamente onde vocês estão, achando que não tinha nada para oferecer para o mundo." Silêncio atento. Eu era invisível, pobre, negro, da periferia, filho de faxineira, cuidador dos irmãos. Tudo que a sociedade ensina a gente a esconder, a ter vergonha, a minimizar.
Alguns jovens assentiram, reconhecendo-se na história. Até que um dia, uma mulher viu algo em mim que eu não via. Ela me deu uma oportunidade, não caridade, oportunidade, de usar o que eu sabia para fazer diferença. E isso mudou tudo. Gabriel contou a história, o choro do bebê, o gesto na igreja, o workshop, a polêmica, o centro, o impacto. Hoje, Casa do Cuidado atende mais de 1.000 famílias por mês. Formamos 150 multiplicadores. Reduzimos internações infantis em 60% nos bairros onde atuamos. E tudo começou porque alguém me viu. E porque eu decidi que ser invisível não era destino, era escolha. Ele fez uma pausa. Cada um de vocês tem um talento, algo que faz bem, algo que pode ajudar alguém. Não precisa ser grandioso, não precisa virar ONG, só precisa ser verdadeiro e constante e generoso. Laura começou a choramingar no colo de Beatriz no fundo do salão. Gabriel sorriu. Vou mostrar uma coisa para vocês. Ele desceu do palco, pegou Laura no colo, voltou para o microfone. Essa é a Laura. Há 3 anos, ela chorou por 3 horas seguidas nessa igreja. E eu, um menino de 12 anos que ninguém via, consegui acalmá-la em 2 minutos. Não porque sou especial, porque tive que aprender e decidi compartilhar. Laura abraçou Gabriel, escondendo o rostinho no pescoço dele. Hoje, ela é minha irmã, não de sangue, de escolha, assim como a Beatriz é minha segunda mãe. Assim como centenas de mães que passaram pelos workshops são minha família. Família não é só quem nasce com você, é quem escolhe ficar. Aplausos começaram a ecoar. Então eu quero desafiar vocês. Olhem ao redor. Vejam quem é invisível. Vejam quem precisa de ajuda. Vejam onde podem fazer diferença e façam, sem esperar reconhecimento, sem esperar recompensa. Porque transformar vidas é recompensa suficiente. Quando o evento terminou, 15 jovens se inscreveram no programa. Gabriel estava guardando as cadeiras quando Beatriz se aproximou. Marcelo estaria orgulhoso de você. Acho que estaria orgulhoso de nós. Gabriel corrigiu. Nada disso existiria sem você. E nada disso existiria sem você ter decidido ajudar uma desconhecida numa igreja. Laura puxou a barra da calça de Gabriel. Gabi, brincar? Ele a pegou no colo, rodando com ela no ar. Ela riu daquela risada cristalina de criança. Naquele momento, exatamente naquele momento, Gabriel entendeu. Não era sobre reconhecimento, não era sobre fama, não era sobre dinheiro, era sobre isso. Uma criança rindo, uma mãe em paz, uma família inteira dormindo melhor. Era sobre plantar sementes de bondade e ver jardins crescerem. Era sobre provar que origem não define destino. Que talentos existem em todos os lugares, esperando apenas por oportunidades. Que às vezes Deus não manda milagres, Ele manda pessoas dispostas a estender a mão. E que família não é só quem nasce com você. É quem escolhe ficar. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Quer mais histórias de transformação? Dá uma olhada na playlist Vidas que Mudaram o Mundo aqui no canal. Porque toda história de impacto começa com uma escolha: ver o invisível. E você pode ser a próxima pessoa a fazer diferença. Até a próxima história.